Romanos 8, 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amado Deus e Pai, te peço sabedoria que vem do alto, para que a gente possa, ó Pai, entender um pouco mais da tua santa palavra. Ministra ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler, irmãos, esse mesmo trecho da Bíblia, numa versão da linguagem de hoje, que diz assim: assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. O Espírito Santo, companheiro e intercessor da tua vida, da minha vida. Havendo, meus irmãos, o apóstolo Paulo trabalhado, a respeito, nos versos anteriores, a respeito da criação, estando gemendo, aguardando a adoção dos filhos de Deus, que é uma forma de dizer da parousia de Cristo, ou seja, o dia em que Cristo há de voltar. Então o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, para nós que mesmo a criação de Deus geme. É como se como se tivesse um movimento ansioso para que as coisas se concretizassem. Porque da mesma forma que a criação, irmãos, sofreu os danos do pecado, você lembra bem lá em Gênesis, a partir do momento que o pecado entra na história, o que acontece com a criação? A terra passa a produzir espinhos e abrolhos, ou seja, não era para ser assim. Mas assim aconteceu por causa do pecado dos seres humanos. E aí o que acontece? A criação aguarda. A Bíblia, irmãos, não nos deixa totalmente claro sobre o que vai acontecer com esse mundo aqui, quando Cristo voltar. Isso é uma conversa para outro dia. Mas eu particularmente entendo, irmãos, que este mundo será totalmente transformado. E nenhum efeito do pecado, e nenhum desequilíbrio como efeito do pecado vai haver mais nesse mundo. Mas isso é uma conversa para outro dia. Paulo também diz, nosso apóstolo, que os filhos de Deus, nos versos anteriores, os filhos de Deus também gemem. Então a criação geme. Os filhos de Deus também gemem. Porque, de certa forma, irmãos, nós estamos num mundo em que ele é desconfortável para nós. O mundo é desconfortável para nós. Você pode buscar todo o conforto possível, não é? Nós assim o fazemos. A gente constrói casa para que a gente tenha conforto. E lá a gente vai morar. A gente veste roupas para que fiquemos mais confortáveis, especialmente por questão da temperatura, Nesses dias frios aqui em Assis, é que eu não tenho muita saudade do Paraná, porque eu sei que lá estaria muito mais frio, e então eu falo assim, aqui está bom demais, o povo reclama aqui, está frio, aqui está bom demais. Assis é uma beleza no inverno. E assim a gente vai modificando o mundo para que tudo fique confortável. Assim a gente vai estudando como é que funciona o nosso corpo, para que evitemos e para que tratemos as doenças quando elas ocorrem. Nós também, irmãos, mudamos, inventamos, facilitamos a nossa vida para que tudo fique confortável para nós. Mas em determinado momento, irmãos, estar nesse mundo, como nós não pertencemos a ele, o próprio Jesus já disse que nós não somos desse mundo, então
em algum momento, irmãos, nós vamos refletir um pouco mais e vamos perceber que quanto mais nos apegamos a esse mundo, diz a Bíblia, mais nós sofremos, porque ele não nos dá o retorno devido de todo e qualquer investimento que nós fazemos. É fato, irmãos, de que você pode estar plenamente feliz hoje, agora, nesse exato momento, e amanhã pela manhã toda a sua felicidade vai embora. Num piscar de olhos. Seja por um motivo ou outro. Então, se a natureza também geme, os filhos de Deus também gemem. Porque nós não somos daqui. Lembra da nossa conversa, irmãos? O que Jesus disse para eles, para os discípulos? Eu vou preparar lugar para vocês. Vou preparar lugar para vocês. Essa frase, irmãos, ela é ecoada por todo o Novo Testamento, através das cartas do apóstolo Paulo, através também da carta aos Hebreus, através também das cartas de Pedro, quando Pedro nos fala a respeito, irmãos, da cidade celestial. De que nós não pertencemos a esse mundo. Que nós estamos aqui por um breve tempo. Mas enquanto aqui estamos, e a razão de estarmos é porque há um plano de Deus sobre a nossa vida. Aí o apóstolo Paulo diz, a criação geme, os filhos de Deus gemem. E aí, irmãos, ele fala, quem é que vai nos ajudar até aquele dia, ou em que Cristo voltar, ou em que nós formos até Ele? Como é que nós vamos se virar aqui? E é essa pergunta, irmãos, que continua sendo respondida aqui nesse texto, mesmo ela não tendo sido feita por Jesus. Jesus respondeu essa pergunta lá para Tomé e também para Filipe. Olha, estou com vocês, eu sou Deus, eu vou estar, o Consolador virá sobre vocês, ele é igual a mim, ele é um outro Consolador, mas da mesma natureza, ele vai estar para sempre com vocês. E aí, irmãos, esse movimento do Espírito Santo, a partir do momento que foi enviado pelo Pai, a pedido de Jesus, está sobre a igreja. Então, nós somos herdeiros dessa dinâmica que é chamada a presença do Espírito Santo na nossa vida. E aí o apóstolo Paulo diz para nós aqui, olha, quando as coisas ficarem muito difíceis, nós temos que fazer alguma coisa. Mas nem sequer fazer essa coisa direita a gente sabe. E uma das coisas, irmãos, que a Bíblia diz é que nós precisamos estar em comunhão com Deus. E essa comunhão com Deus, proporcionada pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, para nós mantermos essa comunhão com Deus, Deus deixou algo que nós chamamos de meio de graça, a oração. A oração. Aí no verso 26 diz assim, o Espírito Santo, da mesma forma, ele também geme. Então veja bem, a criação geme, os filhos de Deus gemem, e agora a partir do verso 26 o apóstolo Paulo diz, o Espírito Santo também geme. Também geme. O apóstolo aponta, irmãos, no primeiro momento, para a nossa fraqueza. Semelhantemente, o Espírito Santo assiste em nossa o quê? Fraqueza. Então, por que o Espírito Santo está sobre nós? Primeiro, porque nós precisamos dele. William Hendrickson, um comentarista bíblico, vai nos ajudar a entender um pouquinho mais essa passagem bíblica. Olha o que diz a primeira frase. Da mesma forma, tanto quanto os filhos de Deus, tanto quanto a criação, também o Espírito Santo nos assiste na nossa o quê? Fraqueza. Na nossa fraqueza. Ah, irmãos, algum dia você já se sentiu fraco, limitado, impotente ou não? É só eu, né, irmãos? Essa igreja é uma beleza, gente. Para você arrancar um amém aqui, tem que fazer um esforço. Gente, grava aí, você que vai assistir a televisão um dia lá no YouTube. Entendeu? Não edita essa parte não, esse povo precisa aprender a falar um amém quando ouvir uma palavra boa. Agora se for ruim, você fica quieto. Deve ser que está tudo ruim. O Espírito Santo está sobre você ou não, filho? Aí, gravou aí?
É isso aí, o povo vai ver lá na internet depois. A Igreja Presbiteriana de Assis fala amém também. Louvado seja Deus. Outro esse amém aí também. Não temos certeza, irmãos, do conteúdo da oração que nós devemos fazer. A verdade é essa. É o apóstolo Paulo que admite. Quando ele diz assim, nós, ele se inclui. Ele diz claramente, nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos, na outra tradução que nós lemos, nós não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Ok. A Bíblia diz, irmãos, que nós precisamos estudá-la. Tiago fala que nós devemos rever os nossos pedidos à luz da Sagrada Escritura, que nós devemos, irmãos, alinhar nossa vontade à vontade de Deus. Então, à medida que eu conheço a vontade de Deus, a minha oração vai mudando, porque eu começo a orar segundo as Escrituras. Mas o apóstolo Paulo admite que ele não sabe fazer isso direito. E se o apóstolo Paulo não sabia, eu perguntei para Deus hoje, imagine eu. Como é que estão as minhas orações nesse sentido? O homem da envergadura do apóstolo Paulo diz um negócio desse. Lá em Efésios capítulo 3, irmãos, o apóstolo Paulo, né, nos dá uma, digamos assim, uma pormenorização de como se deve ser uma oração, né? Aliás, em Efésios, o apóstolo Paulo já tem uma oração belíssima, né? Não sei se você se lembra, quando o apóstolo Paulo diz assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez isso, e isso, e isso, e isso, e vai enumerando, e por último ele diz, e que nos fez assentar juntamente com Cristo. É um homem de profundo conhecimento da palavra de Deus para dizer tudo isso, mas nesse momento ele diz. Paulo também orou, irmãos, também pediu a Deus pelos frutos do Espírito Santo, lá em Gálatas capítulo 5. O apóstolo Paulo também, irmãos, determinada vez orou, pedindo para Deus que removesse dele um espinho na carne, que estava muito difícil, não há total clareza sobre o que era esse espinho na carne. Nós só sabemos que o apóstolo Paulo tinha alguma coisa que o incomodava muito, que o fazia, irmãos, tornar a vida um pouco mais difícil. E aí o apóstolo Paulo ora a Deus, Senhor, tira de mim esse negócio. E Deus responde para ele depois da terceira vez, a minha graça te basta. Então ele admite, eu não sei orar como convém. E de fato nós não sabemos, irmãos. William Hendricks, esse comentarista, conta uma história interessante que determinada igreja passou muito tempo, muitos dias orando pelo pastor dessa igreja que estava muito doente. E a oração desta igreja unânime era diante de Deus, dizendo o seguinte, Senhor, não leva ele não. Nós precisamos muito desse pastor. Alguns dias depois, esse pastor partiu. Foi chamado pelo Senhor. E aí alguém, elaborando essa situação, disse, comentando, olha, eu acho que Deus respondeu assim, vocês estão precisando dele demais. Não vou deixar ele com vocês, não. Vocês precisam depender mais de Deus. Note, irmãos, embora o pedido da igreja seja nobre, sublime, Deus tem uma agenda diferente. Cabe a nós, irmãos, então, pedirmos e nos colocarmos diante de Deus para entendermos que Ele tem uma agenda, irmãos, que é o melhor para nós. Por isso que de forma proposital, eu li o verso 28, que a gente muitas vezes extrai aquele verso, joga na parede, joga no nosso carro, joga na nossa camiseta, joga na tela do computador, joga em qualquer lugar. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E é verdade. Então, mesmo a oração que de repente não acontece, cuja resposta, cujo agir de Deus não vem do jeito que você pensa, mesmo assim, continua valendo essa máxima. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que amam a Deus. Por que então não permitir que o Espírito Santo ore por nós? Como é que isso se processa?
Você não é curioso para saber? Porque durante muito tempo, irmãos, eu já ouvi, não, gemidos inexprimíveis na Bíblia é orar em línguas. Em nenhum lugar fala que é aqui. Desculpa, não tem base exegética para dizer que é isso. Porque se o fato de que, considerando que o dom de línguas é um dom verdadeiro, quem fala, então, portanto, é um dom especial, né, do Espírito Santo dado para as pessoas, para aqueles irmãos que professam a fé em Cristo, considerando sendo assim um dom contemporâneo. Mas o texto aqui fala, irmãos, que quem está nessa intercessão, quem está nesse gemido, é o Espírito de Deus. E aí alguém muito preguiçoso, motivado pela preguiça, pode pensar assim, bom, mas se é o Espírito Santo que ora, então eu não vou orar mais. Ele que ora certinho, segundo a vontade de Deus. E eu vou ficar quieto. Vários entendimentos, irmãos, estão equivocados. Eu quero desafiar você a aprender um pouquinho mais dessa passagem. Ele está conosco. Agora, a segunda pergunta, como que o Espírito Santo, então, nos ajuda? Primeiro, nós não sabemos orar como convém. Em alguns momentos, nós não sabemos orar como convém. Intercede por nós sobremaneira. Interceder significa que eu estou acompanhado aqui na face da terra, que eu não estou sozinho, que você que é cristão não está sozinho. Onde você vai, tendo o Espírito Santo na sua vida, ele te acompanha. Então, naquele momento, em qualquer lugar, quando você for orar, ele pode agir na tua vida, ele pode alinhar o seu coração à vontade de Deus, pode colocar palavras, pode colocar motivações, pode colocar pensamentos, pode colocar sonhos na tua vida que sejam sonhos de Deus. E quando isso acontece, quando esse alinhamento acontece, irmãos, a nossa vida pode frutificar numa vida de oração que seja próxima àquilo que Deus quer fazer. Mas eu preciso admitir que eu não sei orar como convém. Eu não sei. Não sei mesmo. Como que ele faz isso? Com gemidos inexprimíveis. A tradução, irmãos, que eu li agora há pouco, foi bem fiel àquilo que o texto original diz. Quando fala que gemer é uma forma de expressar sem palavras. Uma forma de expressar sem palavras. Você que já é pai ou mãe, vou falar com as mães. Mãe tem um sentido mais apurado para esse negócio, né? A criança não precisa nem chorar. Ela só dá um gemidinho. Mãe, tem alguma coisa errada aí. Só um gemido. Dizem os mais antigos lá em Apucarana que tinha um pediatra de ascendência oriental, que ele percebia, gente, o problema, onde é que estava doendo lá na criança, pelo choro. Eu nunca acreditei muito nessa história, mas depois que a gente vai, né, ouvindo as histórias assim, falando assim, não, o negócio tem que ser verdade. Diz que o povo levava as crianças lá, porque ele percebia pelo gemido da criança. Se a criança chorasse, melhor ainda. Aí ele já detectava o negócio. Você saiu, os antigos lá falavam. E o pessoal ia lá da minha terra para levar uma criança lá para ele ver. O gemido. E só geme quem está o quê, irmãos? Muito feliz. Não é? Ai, o que está acontecendo? Eu estou feliz demais. Que alegria que eu estou hoje. Porque o Espírito Santo não deixaria aqueles irmãos órfãos. Então, no momento de fraqueza, ele estaria ali. A razão real, irmãos, é porque Deus tem o maior interesse em que você ore de forma a concordar, a alinhar com com o pensamento dele. E quando isso acontece, irmãos, há uma satisfação tremenda na minha vida.
Você aqui já andou na linha do trem? Quem andou na linha do trem? A linha do trem. Já andou alguma vez, sim, pela linha? Muito bem. Quando você está aqui, olhando aqui bem para baixo, os dois trilhos, o da direita e o da esquerda, eles estão separados, não estão? Mas em linha reta, quando você, lá na frente, levanta sua cabeça, vai chegar um momento em que os dois trilhos parece que são um só, não é verdade? A intercessão do Espírito, irmãos, a grosso modo é isso. Quando eu estou orando aqui, às vezes eu tenho a sensação que eu estou aqui, mas Deus está aqui. O Espírito Santo está me ajudando. Eu vou orando para cá. Mas ele vai intercedendo. E então ele me ajuda, porque está aqui comigo. Eu não consigo diferenciar muitas vezes naquele momento de dor, momento de fraqueza, eu gemo de um lado. Mas diz que o Espírito Santo geme do outro. Ele sofre comigo, ele anseia comigo. Ele quer ver a minha vida alinhada à vontade de Deus. Mas eu não entendo muitas vezes esse processo, mas eu estou ali. A oração é que possibilita esse processo. Se você não buscar a Deus em oração, a sua vida jamais será alinhada à vontade de Deus, porque você não vai estar no ambiente para que essas coisas aconteçam. Presta atenção. Você não estará no ambiente para que essas coisas aconteçam. O apóstolo Paulo diz que nós não sabemos orar como convém. Então ele está pressupondo que quem quer a intercessão do Espírito tem que orar. Não vou orar não, pastor. O senhor disse aí na Bíblia, a Bíblia está dizendo aí que ele ora por mim, que ele intercede por mim. Então o Espírito Santo ora sozinho. E eu fico na boa. Não é assim não. Olhe para frente. Aí você vai ver que os dois trilhos se juntam. Eles se tornam um só. Já aconteceu coisas na sua vida que quando você orou lá atrás, você não conseguiu entender. Falei, Deus, eu não entendo o que está acontecendo na minha vida. Está tudo errado aqui. Eu não entendo a tua vontade. Não estou conseguindo entender esse processo todo. Não sei o que o Senhor quer com isso. Eu não estou entendendo. Estou sofrendo muito por causa dessa situação. Olha o que eu estou perdendo. Olha como está sofrendo a minha vida. Olha o que está acontecendo. Deus, eu não entendo. Mas à medida que você caminha, vai seguindo à frente. E aí você olha e faz um movimento inverso. Você olha os trilhos para trás. Aí lá atrás você percebe que os dois trilhos se juntam atrás de você. É uma questão de perspectiva. E aí você diz assim, olha, eu tenho que admitir, Deus tinha razão. Naquele momento eu não entendia. Agora eu entendo. Já aconteceu isso com você ou não? Ainda bem. Só que muitas vezes, irmãos, nós ficamos aqui entre os dois trilhos brigando. Ao invés de nos associarmos com o Espírito Santo, a gente fica brigando. Ele nos assiste, nos intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Esses gemidos inexprimíveis, irmãos, a única coisa que nós podemos dizer biblicamente é isso, que é uma linguagem, um jeito de expressar que não se usa palavras. Mas o ambiente aqui é um ambiente de oração. Mas não é nenhum grunhido da minha parte ou da tua parte que está orando. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Gemidos inexprimíveis, irmãos, são expressões, digamos assim, que tem a ver com o processo da Trindade acompanhando a nossa vida, que não se expressa em palavras, mas que Ele, o Espírito Santo, conhecendo profundamente o coração humano e penetrando na mente divina, olha o que o Espírito Santo faz. Deus conhece completamente os corações humanos, sim ou não? Está lá no livro de Samuel. Está lá no livro do profeta Oséias. De certa forma, essa expressão significa, irmãos, o uso, digamos assim, de um antropomorfismo, de um jeito de falar humano que está agora, para que a gente possa entender, sendo aplicado
a alguém que é divino, que é o Espírito Santo, para que a gente possa entender, na nossa ignorância. Não tem outra forma de dizer. A Bíblia está dizendo, o Espírito Santo que tem vontade. É bom explicar isso aqui para vocês, gente. Eu já ouvi determinados ensinos, quando vão falar sobre o Espírito Santo. Olha, a pessoa chega a falar do Espírito Santo quase como se fosse uma energia. Desculpa, sem cometer nenhum pecado, Deus sabe do meu coração. É como se fosse uma coisa, uma energia, algo independente, involuntário. É como se fosse, digamos assim, uma força cósmica acionada pela minha oração, entendeu? Como se fosse um interruptor, que eu bato nele e pá, a luz vem. E que os efeitos dessa força são os mais variados possíveis, né? Coisas assim absolutamente absurdas. E eu nem quero mencionar aqui, mas biblicamente o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Grave isso, o Espírito Santo é uma pessoa. A pessoalidade na divindade é muito importante para nós. Por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo, ele tem vontade. Em Atos capítulo 15, não precisa abrir sua Bíblia, depois você vai ler na sua casa. Atos capítulo 15. Está escrito lá, pareceu-nos bem, diz a igreja, depois de debater um problema bastante complicado, que era questões de fazer a transição, o que podia fazer, quem vinha do judaísmo, quem vinha lá do mundo greco-romano, como é que ia precisava circuncidar, não precisava circuncidar, o que ia fazer esse negócio todo? A expressão que está lá é o seguinte, pareceu-nos bem. Né? Para quem? Para nós, igreja, e pareceu ao Espírito Santo. Ao Espírito Santo. Então o Espírito Santo manifestou a sua vontade para a igreja. Lá em Atos capítulo 13, se eu não me engano, na igreja de Antioquia, os irmãos estavam orando e trabalhando, servindo ao Senhor. E disse o Espírito Santo, diz o texto bíblico, disse o Espírito. Então ele fala, ele não é energia, ele é uma pessoa, ele fala. Pastor, a gente não ouve o Espírito Santo, não ouve, meus irmãos, porque nós não estamos levando uma vida com Deus que seja boa para Ele, agradável. Se nós não estamos ouvindo a voz do Espírito Santo através da sua palavra, irmãos, o problema não está com o Espírito Santo, está com a gente. É nós que não estamos ouvindo a voz de Deus. Então ele tem vontade. O Espírito Santo, irmãos, ele tem intelecto. Por quê? Ele penetra a profundeza divina. Ele sabe qual é a mente do Espírito. Ele é Deus. Olha que coisa fantástica. E o Espírito Santo, irmãos, além de ter vontade, além de ter intelecto, o Espírito Santo também tem emoção. E é por isso que o apóstolo Paulo escreve lá em Efésios, não entristeçais o Espírito Santo. Então o Espírito Santo se entristece. É mais uma forma, né, antropomórfica de falar das coisas de Deus para a gente entender. Ou seja, Deus fica triste quando a gente o troca a alegria de estar nele pela alegria da bebedeira. Ele se entristece. Ele se entristece quando na nossa vida não está agradando Ele. E quando eu não tenho, irmãos, essa busca da sua pessoa, Ele também se entristece. Eu não sei orar como convém, mas mesmo assim eu vou orar, porque eu sei que alguém estará comigo. Ele, o Espírito Santo de Deus. Por que será que o Espírito Santo intercede melhor? Porque Ele é Deus. Porque Ele não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, o Senhor, porém, vê o coração. Lá em 1 Reis, capítulo 8, diz assim, só tu és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens. Lá em 1º livro das Crônicas, diz que Deus esquadrinha o coração e penetra todos os pensamentos ou desígnios humanos. Esquadrinhar, dividir em partes cada vez
menores para que a gente possa entender. Então, é o Espírito Santo que entra, irmãos, lá nesse lugar. A gente não conhece as pessoas como a gente deveria. Mas Deus conhece cada um de nós, profundamente. 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 O Salmo nos diz, irmãos, que nós fomos formados de forma assombrosa. E lá no nosso interior, Ele nos teceu. Ele nos construiu lá por dentro. Que coisa fantástica, irmão. A mente humana ela é impenetrável por qualquer método científico. Vocês só podem conhecer a minha mente a partir dos sentidos ou dos movimentos do meu corpo. Mas aqui dentro não tem coisa que consiga entrar. Você pode saber se eu sou triste, se eu estou alegre, mediante as minhas expressões, mas lá dentro, você só vai saber a partir do momento que eu use a linguagem, ou que eu expresse em palavras, ou que eu expresse em gestos. Caso contrário, vocês nunca saberão. Vocês podem saber, sim, se eu posso estar mentindo em alguma coisa, mas você só vai poder saber disso depois de sair daqui de dentro. Agora, o Espírito Santo é inverso. Lá dentro, ele penetra, ele sabe. Até que venha o Senhor, até que venha Jesus, nós estamos vivendo nesse momento em que o Espírito de Deus está sobre nós. Está sofrendo, querido? Sua vida não está do jeito que você gostaria? Então eu quero deixar alguns desafios para você. Alguma vez você já passou pela experiência de não saber orar? Sim ou não? Não sei orar. Muito bem, junte-se a mim. Podemos abandonar a oração porque nós não sabemos orar? Não. Qual seria a sua maneira de entrar em comunhão com o Espírito a fim de que Ele te conduza na oração? Qual seria a tua maneira? Como é que você faz isso? Vou te dar algumas dicas. A Bíblia diz no verso 27 que Ele sonda os corações e sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Segundo a vontade de Deus, o Espírito intercede pelos santos. Quem são os santos? Vocês, que professam a fé em Cristo Jesus. Eu, que professo a fé em Cristo. Então o Espírito Santo intercede, Ele ora. Ele se interpõe diante de Deus por mim. Como é que Ele faz isso? Vamos lembrar dos trilhos? Mesmo que você não esteja totalmente alinhado. Veja, é possível conhecer a vontade de Deus nos dias de hoje? Sim, é possível. Onde é que está a vontade de Deus de forma clara, inequívoca, na Sagrada Escritura? Certo, gente? Então eu estudo a Bíblia. Tem coisa que eu não vou orar. Como você não vai orar, pastor? Tem coisa que eu não vou orar. Se alguém chegar para mim e falar assim, pastor, eu quero muito arrumar uma esposa. Ah, é, filho? É? Quero sim. É? Você tem alguma candidata? Tenho. Ah, é? Vamos orar. Não, peraí. Quem é ela? Fulano. Ah, mas ela é casada. Então não dá para orar. Esquece. Não, pastor, eu quero, o senhor ore comigo, porque eu quero se dar muito bem na vida. Aliás, irmãos, essa é boa. Lembrei agora. Ah, meu pai. Lá em Faxinal, o irmão lá queria que eu orasse pelo negócio dele, gente, para ir para frente. Ele é dono da funerária. Eu falei assim, eu vou orar. Mas a minha oração, se funcionar, gente, tem gente que vai ficar com uma raiva. Você não fala para ninguém não, porque o povo vai me pegar nessa cidade, cara. Entendeu? Não vem com esse negócio, não. Então, aí eu pensei comigo, como é que nós vamos orar, meu filho? Ó, é o seguinte, cara, teu trabalho é digno, teu trabalho é honesto, né? A morte acontece, né? E alguém tem que fazer esse trabalho de cuidar do corpo das pessoas, de preparar, de encaminhar. Então, teu trabalho é honesto. Nós vamos orar para Deus te abençoar, dar sabedoria, entendeu? Para você, porque você sabe, né, gente? Tem gente desonesta também, né? Que passa os outros para trás, né? Então, nós vamos orar.
Vamos orar para Deus te dar sabedoria, para você, né, levar os teus negócios aí. Mas foi interessante. Tem coisas que não dá para orar. Não tem como. As demais coisas, gente, que não estão escritas na Bíblia, a gente tem que pedir a sabedoria de Deus e Espírito Santo. Deus deve ter uma geografia para a minha vida. Onde Ele quer me levar? Deus tem algum propósito na minha vida. Qual é? Ó, eu estou aqui nesse trilho aqui. O Espírito Santo está aqui. Vamos caminhar junto e vamos orando. E vamos, dormente após dormente. Dormente é aquele pau que está embaixo lá do trilho, viu, gente? Vamos. E vamos caminhando. Um dia a gente olha para trás e fala, a gente estava junto lá, ó, na mesma linha. Eu não sabia. Era Deus pondo sonho na minha vida. Era Deus pondo vontade no meu coração, que era uma vontade dele. Mas tem algumas coisas que não era vontade dele. Mas eu não sabia. Mas eu estou ali orando. E ele está intercedendo comigo. É como se ele dissesse assim. Eu penso aqui, viu, gente? Isso aí depois, o pessoal que vai ouvir lá o vídeo vai falar assim, isso deve ser heresia pura, não tem problema não. É o meu jeito de conversar com Deus. Eu penso assim, que tem coisa que eu estou orando aqui, o Espírito Santo está conversando com Deus, fala assim, não escuta não, senhor. Não escuta não. Isso aí não tem nada a ver. E isso aí só tem a ver com a vontade dele. Isso aí é coisa do ego dele aí, não escuta não. Vamos embora aqui. Mas deixa ele aí, que o melhor é que ele está aqui orando do que ficar por aí sem fazer nada. Então vamos orar. Vamos orar, não escuta não. Um dia, eu sonho de ser mais íntimo de Deus, de modo que os meus motivos, os meus pedidos sejam alinhados à vontade dele. Eu peça menos para mim e mais pelos outros. Que eu peça menos para o meu conforto e mais pelo reino de Deus. Porque eu creio piamente, irmãos, que se eu buscar verdadeiramente o reino de Deus, todas as demais coisas serão acrescentadas na minha vida. Vamos orar junto aí? Curva a sua cabeça.